E se tudo o que você aprendeu sobre as profecias de Daniel estivesse incompleto? Por séculos, lemos o livro de Daniel como um mapa do futuro. Reinos que se levantam, reinos que caem, e um clímax que ainda estaria por vir. É uma das fontes mais ricas da escatologia, a base para inúmeras teorias sobre o fim dos tempos. Mas há uma chave, escondida à vista de todos nos próprios textos, que sugere que a parte mais crucial dessa profecia não aponta para um futuro distante, mas para um evento devastador e muito específico no passado. Um evento que, se for o verdadeiro cumprimento da visão, nos força a repensar tudo. O que os antigos intérpretes judeus que viveram séculos antes de Cristo sabiam que nós esquecemos? Fique comigo, porque hoje vamos reabrir esses textos antigos, não para prever o futuro, mas para decifrar o passado e entender como uma única estátua e 4 bestas estranhas podem mudar completamente a sua compreensão da história bíblica. Esta é a jornada para descobrir se Daniel é um livro sobre o amanhã ou sobre o ontem. A visão dos reinos, a estátua e as bestas. Nossa investigação começa no capítulo 2, com o sonho que perturbou o rei mais poderoso da terra, Nabucodonosor. Ele vê uma estátua imponente. A cabeça era de ouro puro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro e os pés, uma mistura frágil de ferro e barro. O próprio Daniel, inspirado por Deus, dá a interpretação. A cabeça de ouro é o seu próprio império, a Babilônia. Depois dele, viriam outros 3 reinos. A história confirma essa sucessão com uma precisão impressionante. O Império Medo-Persa, simbolizado pela prata, o Império Grego de Alexandre, o Grande, pelo bronze, e o poderoso Império Romano, pelas pernas de ferro. Até aqui, a maioria das interpretações concorda. Mas a simplicidade acaba quando chegamos aos detalhes. Agora vamos para o capítulo 7. Aqui não é mais um rei pagão sonhando, mas o próprio Daniel tendo uma visão. E ela é muito mais aterrorizante. 4 bestas monstruosas emergem do mar. A primeira, um leão com asas de águia. A segunda, um urso, mais elevado de um lado. A terceira, um leopardo com 4 asas e 4 cabeças. E a quarta? A quarta é diferente. Daniel não consegue nem nomeá-la. É apenas terrível, espantosa e extraordinariamente forte, com dentes de ferro devorando e despedaçando tudo. Essas bestas espelham os reinos da estátua, mas com detalhes cruciais. O leão alado é a Babilônia. O urso representa a aliança desigual entre medos e persas. O leopardo veloz com 4 cabeças prefigura a rápida conquista de Alexandre e a divisão de seu império entre seus 4 generais. E a quarta besta, novamente, é Roma. Mas é dentro da visão da quarta besta que o foco da profecia muda drasticamente. De um panorama de séculos, a câmera profética dá um zoom em um detalhe específico e ameaçador. O ponto de virada. O chifre pequeno. A quarta besta tinha 10 chifres. E enquanto Daniel observava, um outro chifre, pequeno, surgiu entre eles, arrancando 3 dos primeiros. E este chifre pequeno tinha olhos como os de homem e uma boca que proferia grandes coisas. Ele guerreou contra os santos e os venceu. Ele mudaria os tempos e a lei. Os santos seriam entregues em sua mão por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. É aqui que a estrada das interpretações se bifurca. A visão mais popular projeta este chifre pequeno para o futuro, identificando-o como o anticristo final. Mas, e se o público original de Daniel, os judeus do 2º século antes de Cristo, tivessem visto o cumprimento dessa profecia com os próprios olhos? Vamos voltar na história, não para o futuro, mas para o período entre o Antigo e o Novo Testamento. Após a divisão do Império de Alexandre, a Judéia ficou sob o domínio da dinastia Seleucida. E em 175 a.C., um rei chamado Antíoco IV subiu ao trono. Ele se autodenominou Teos Epifânio, que significa Deus Manifesto. Seus inimigos o chamavam de Epímanes,
O louco. Antíoco Epifânio se encaixa na descrição do chifre pequeno com uma precisão assustadora. Ele não era o herdeiro direto, mas tomou o poder de forma astuta, como um chifre pequeno que surge depois. Ele profanou o templo de Jerusalém, proibiu a guarda do sábado, a circuncisão e a leitura da Torá. Ele ergueu um altar a Zeus sobre o altar do sacrifício e, segundo os registros, sacrificou um porco no lugar mais sagrado do judaísmo. Essa foi a abominação desoladora que Daniel previu. E a perseguição durou cerca de 3 anos e meio, 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. A profecia não era mais um enigma abstrato, era a manchete do jornal daquela época. Reavaliando a profecia, passado como chave para o futuro. Se Antíoco Epifânio foi o cumprimento primário do chifre pequeno, isso muda tudo. Significa que a profecia de Daniel foi, em primeiro lugar, uma mensagem de esperança e resistência para o povo de Deus durante uma de suas horas mais sombrias. Era Deus dizendo: eu vejo o que está acontecendo, eu previ isso. Esse tirano não durará para sempre. Eu estou no controle. E a pedra que esmaga a estátua. Muitos teólogos veem seu cumprimento na primeira vinda de Cristo. O reino de Deus, inaugurado por Jesus, não veio com poder militar, mas como uma pedra cortada sem auxílio de mãos, um reino espiritual que cresceu e encheu toda a terra, superando o poder de Roma. Então, as profecias de Daniel são sobre o futuro ou o passado? A resposta mais rica talvez seja ambas. Elas são o que chamamos de padrão profético. Antíoco Epifânio foi um tipo, um precursor do espírito do anticristo. Ele estabeleceu o modelo, um líder carismático e blasfemo que se levanta contra Deus e persegue seu povo. Esse padrão se repetiu ao longo da história com figuras como Nero, e muitos acreditam que terá um cumprimento final e global no fim dos tempos. O passado não anula o futuro, ele o ilumina. Ao entender como a profecia se cumpriu de forma tão precisa com Antíoco, ganhamos um guia claro sobre o que esperar no futuro. Decifrar Daniel, portanto, não é apenas um exercício para satisfazer nossa curiosidade sobre o Apocalipse. É mergulhar na soberania de Deus sobre a história. É ver sua fidelidade em proteger e guiar seu povo através de perseguições inimagináveis. A profecia não foi dada para que pudéssemos criar cronogramas e gráficos, mas para fortalecer a nossa fé no Deus que conhece o fim desde o começo. Seja olhando para o passado ou para o futuro, a mensagem central de Daniel permanece a mesma. Os reinos dos homens sobem e caem, mas o reino de nosso Deus permanecerá para sempre. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like e assine o nosso canal. Até o próximo vídeo.